Doenças e ciências médicas. Ensinamento de Meishu Sama. O tempo chegou, página 76. Como já mencionado anteriormente, as ciências médicas legítimas deveriam criar homens perfeitos em espírito e corpo. Mas estarão essas áreas científicas progredindo nesse sentido? Muito pelo contrário, graves erros são cometidos e, sem exagero, pode-se afirmar que isso contribui não só para a criação das próprias doenças, mas principalmente para o aumento do número de enfermos. Passemos agora ao exame dos pontos de vista adotados pelas ciências médicas. Já que a causa das doenças foge à compreensão da medicina, isso acaba levando os fatos a interpretações equivocadas. E penso que nem poderia ser de outra forma, já que a medicina evoluiu tomando por base apenas teorias materialistas, o que a leva a enfocar unicamente os sofrimentos de ordem física, aqueles que se manifestam só na parte exterior. Assim sendo, os progressos alcançados pela medicina não passam de métodos de alívio temporário dos sofrimentos, mediante o emprego de medicamentos, radioatividade, aparelhos específicos, etc. E esse contexto todo ainda é equivocadamente tomado como prova de obtenção de curas. Entretanto, na realidade, existe uma diferença fundamental entre amenizar-se os sofrimentos de alguém e curá-lo para sempre. O primeiro aspecto diz respeito a soluções de caráter meramente temporário, mas o segundo não, pois trata-se de algo definitivo. Além do mais, deve-se considerar que os próprios métodos destinados ao alívio de sofrimentos podem agravar ainda mais uma doença, ou até mesmo provocar outras, razão que esclarece porque esse problema é sério demais. Sendo a medicina uma ciência de ordem unicamente material, acaba enfocando o corpo humano só como matéria, o que, em decorrência, coloca o homem em plano de igualdade com outras espécies animais. Justamente por isso é que, na tentativa de se descobrir a origem de moléstias, animais são tomados como objeto de estudo. Inclusive, quando se chega a um resultado final em experimentos laboratoriais, imediatamente eles passam a ser aplicados em humanos, o que constitui um erro gravíssimo, já que o homem difere em forma, essência e conteúdo relativamente a outros animais. E devido a essas diferenças características, as moléstias do ser humano deveriam ser estudadas exclusivamente no próprio homem. Caso contrário, torna-se impossível o estabelecimento da medicina como uma ciência realmente capaz de curar. Ainda resta outro ponto a ser assinalado. No ser humano, a psique exerce uma influência bastante significativa sobre as doenças, fato que não ocorre com outras espécies de animais. Tomemos como exemplo o caso de alguém que tem acabado de saber que está com tuberculose. Vai sofrer um grande impacto psicológico, ficando visivelmente abalado, e isso é de conhecimento de qualquer médico. Face ao exposto, podemos concluir que atualmente são as seguintes as principais falhas cometidas pela medicina. Primeiro, trata o homem que é composto por corpo e espírito como se fosse apenas corpo, negligenciando, portanto, o espírito. Segundo, classifica o ser humano em categoria semelhante a outros animais.